Bem, Valdo estava falando sobre isso agora há pouco, né? O IBGE divulgou hoje de manhã, faz poucos minutos, a prévia da inflação no mês de abril. O resultado é de um avanço de 0,57%. Vamos chamar o Arthur Queiroz para conversar com a gente, que ele tem os detalhes sobre tudo isso, porque afinal de contas, né, desacelerou um pouco, né, esse IPCA 15, né, que é essa prévia da inflação. Em relação a março, estou dizendo que ficou aí 0,69%. Muito bem-vindo, bom dia, Arthur. Oi, Beth, muito bom dia para você, também para quem se conecta conosco. É exatamente isso, Beth. A projeção de alguns especialistas era de que essa variação fosse um pouco maior do IPCA 15, né? Que essa prévia da inflação ficou em 0,57%, como você citou. Dessa vez, novamente, foi o grupo dos transportes o que exerceu o maior peso entre os 9 grupos que são analisados pelo IBGE, mas ainda assim, no mês passado, mês de março, esse grupo teve um peso mais relevante. E aí vale lembrar que foi em março também que a gente estava começando a conviver com a reoneração parcial dos combustíveis. A boa notícia é de que o grupo de alimentação e bebidas permanece aí em uma escalada de desaceleração. Esses números do IPCA 15 foram divulgados nessa manhã pelo IBGE e a gente tem uma tela para acompanhar esse detalhamento, também com algumas comparações para entender o que é essa taxa. Como você disse, a variação dos preços em abril ficou em 0,57%, é 0,12 pontos percentuais menor que a taxa de março, que havia sido de 0,69%. Agora, quando a gente compara abril desse ano com abril do ano passado, a taxa foi de 1,73%. Com isso, o acumulado desses primeiros meses de 2023 ficou aí em 2,59%. Nos últimos 12 meses, então, acumulado de 4,16%. Como eu havia citado, o grupo dos transportes foi o que exerceu o maior peso entre os 9 analisados pelo IBGE, variação de 1,44% desse grupo sozinho, né? Foi o maior impacto no índice como um todo para esse mês, né? Um peso de 0,29 pontos percentuais. E aí eu tinha citado os combustíveis, porque a gasolina teve o maior impacto individual no IPCA, uma variação, no IPCA 15, uma variação de 3,47%, um peso aí no índice como um todo de 0,17 pontos percentuais. Outros grupos que agora no IPCA 15 também tiveram um peso significativo: saúde e cuidados pessoais, 1,4%, e habitação, 0,48%. A desaceleração nos alimentos foi de 0,04% agora em março, agora em abril, sendo que em março foi de 0,20%. Os demais grupos ficaram entre a variação de 0,6% no de comunicação e de 0,39% no grupo de vestuário. Mais cedo, eu conversei com o Gilberto Braga, ele que é economista e professor do IBMEC. Ele fez uma análise desse número, fez uma análise também da perspectiva que se tinha antes de que essa taxa fosse um pouco mais elevada do que esses 0,57 observados agora em abril, mas ele também fez uma outra análise que é muito importante, que é do reflexo que esses números atuais podem ter na decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre a taxa básica de juros, que a gente sabe está mantida em 13,75% ao ano desde agosto do ano passado. Vamos acompanhar essa análise dele. O mercado esperava um IPCA 15 a aproximadamente de 0,60, 0,62 nesse intervalo. Ele veio mais baixo. Isso vai colocar mais pressão na próxima reunião do Copom na semana que vem, com relação à discussão para baixar as taxas de juros. Ou seja, a taxa Selic em 13,75, ela vem sido muito combatida e para muitos ela já está num nível muito. A inflação já está em 12 meses abaixo da meta de 4,75, portanto, já existe condições para que essa discussão seja travada dentro do Conselho Monetário Nacional. É isso, a gente vai ver semana que vem, né? Como é que vai se desenrolar tudo isso. Agora, 10 horas.